Oi, gente, tô no busão, chegou o dia de fazer compra. Eu amo, bora lá comigo, gente. Quem aí gosta de ir no mercado fazer compra? Porque eu amo fazer compra. Pena que o dinheiro é pouco, né? Mas louvado seja Deus que Deus preparou esse, gente. E não deu pra eu gravar aqui no centro pra vocês, mas depois eu vou mostrar as coisinhas que eu comprei. Cheguei já no terminal. E é isso, gente, já estou no mercado. Oi, meus amores. Gente, não gravei lá no centro pra vocês porque tava meio cheio, um solão quente. Aí eu fiz o que eu tinha que fazer lá rapidinho. Acabei de chegar aqui agora no estacionamento do mercado, que eu vou comprar umas coisas. Desculpa, gente, minha garganta tá. E preciso comprar umas coisas lá pra casa. Eu vou mostrar pra vocês. A hora que chegar em casa eu mostro pra vocês o que eu comprei lá no centro, tá bom? Tem só algumas coisinhas mesmo que eu tava precisando, né? E é isso, gente. Bora lá pro mercado.